Então, no capítulo 12 de Mateus, vemos acontecer uma acusação da parte dos fariseus, atribuindo a Satanás as obras que o Espírito Santo realizava através de Jesus Cristo, né? Até foi acusado o Senhor de fazer no poder de Beelzebu, as obras que ele fazia, os milagres, no poder de Beelzebu. Beelzebu é uma forma abreviada de se falar Baal-zebu. Baal-zebu, em tradução livre, é o Senhor das moscas. O Senhor das moscas é Beelzebu. E Jesus foi acusado de fazer as obras que ele fazia no poder de Beelzebu. E, na verdade, Jesus começa a dizer que se Beelzebu faz obras desse jeito, e ele é um falso Deus da mentira, da morte, então ele estaria dividindo o reino, e um reino dividido não prevalece, né? Nenhum reino dividido prevalece. E Jesus não estava fazendo as obras no poder de outro senão do Espírito Santo, mas esse tipo de blasfêmia, de se atribuir obras do Espírito Santo para um Deus falso, é que o texto aqui que nós vamos ler declara que isso é imperdoável. Então, em Mateus 12, versículos 31 e 32, Mateus 12, 31 e 32, estão comigo? Diz assim: portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Essa blasfêmia, o falar contra o Espírito, é no sentido de você atribuir uma obra santa do Espírito a uma potestade. Isso é imperdoável, segundo o texto. Houve, como estamos lendo aqui, 3 testemunhos divinos sobre a pessoa de Cristo. A primeira é a sua própria declaração de que ele era o Filho. Ele dá o testemunho de que era Filho. Em Mateus 3,17, a gente vê que Jesus sai das águas no batismo e o céu se abre e uma voz declara: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A voz do Pai vinda do céu o declara como o Deus Filho. E o terceiro testemunho na vida de Jesus é os milagres que são realizados pelo Espírito Santo. Israel havia rejeitado os 2 primeiros, né? A declaração dele próprio e a declaração do céu de Deus Pai. E agora Israel estava rejeitando o último, que é falar que Jesus estava atuando no poder de Beelzebu, num outro Deus. Este era um pecado nacional, da nação de Israel, rejeitando o último testemunho para a nação. Neste ponto, a rejeição se completou e Deus determinou o adiamento do reino. Jesus se afastou do ministério público de ensino e começou em particular com os seus discípulos. Vamos ler aí em Mateus 13, 10 a 17. Vamos junto. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu,
e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Ouvi, pois, vós a parábola do semeador. Bom, até o 17. Quando ele fala que a vós é dado conhecer os mistérios do reino, no versículo 11, mas a eles não lhes é dado, pois ao que tem dar-se-lhe-á, ao que tem Jesus. Amém? A quem tem Jesus, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem Jesus, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, Jesus, para o seu ministério que havia começado publicamente, e ele ensinou no Sermão do Monte, como vimos até aqui, ele ministrou a palavra para a nação toda, para que ouvissem e crescem. Ele pôs no WhatsApp, no grupão, mas as pessoas o rejeitaram. E então aí, Deus, nessa última rejeição que a nação faz a Jesus Cristo, primeiro como filho, depois como o testemunho do Pai dizendo que ele é o Filho, e depois do testemunho do Espírito fazendo obras pelas mãos de Jesus. A nação, ela rejeita ele. Três rejeições. Então, a palavra de Deus nos declara que aí é passado de Israel o reino. Ou seja, não se converteram e nem vão. O testemunho agora não vai ser mais para a nação toda. O reino está adiado. Porque se a nação tivesse recebido o testemunho de Jesus, de Yahvé, de Eu Sou, do Deus Pai, e contemplasse o testemunho do Espírito Santo nas obras dele e o recebessem, Jesus teria implantado o seu reino e reinaria em Israel, ele teria sido recebido como Messias e a gente estaria frito. Mas aprove a Deus, e Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então o entendimento daqueles judeus foi fechado. E eles ouviam e não entendiam. Eles viam e não acreditavam. E eles não criam no seu coração e Jesus não os curou. É isso que nós lemos. E aí o reino passou, foi adiado. Então essa geração, aqueles israelitas, não o receberam e o reino não foi implantado. O que Israel esperava era um rei pujante, majestoso, todo-poderoso, que ia, num toque da sua espada, acabar com o opressor que era o Império Romano e implantar o reino de Deus na terra e reinar. Eles estão esperando até agora por esse Messias, né? O Cristo, o enviado, e é passado deles o reino e é entregue a nós. Aí vai se revelar um mistério que nunca tinha sido profetizado, que é Jesus, ele agora passa a falar com os seus discípulos e ele vai fazê-los eclésia, igreja. Mas nós já sabemos que eclésia, que o Senhor Jesus Cristo vai fazer com os seus discípulos, é reuni-los em assembleia, fazê-los membros de uma assembleia constituinte, que vai ouvir a explicação das parábolas, vai entender, vai absorver as ideias do rei
vai entender o coração, o idioma, o falar, e vai promulgar, proclamar a todo canto o reino. Isso é igreja. Igreja não é o lugar onde você não pode fazer nada, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode outro. Não é. Igreja é uma assembleia constituinte que discerne o coração do rei e o proclama no reino e estabelece o reino. Isso era um mistério e agora está sendo revelado. Então, como lemos aqui, neste ponto a rejeição se completou e Deus determinou o adiamento do reino. Jesus se afastou do ministério público de ensino e começou um ministério em particular com os seus discípulos. Lemos então aí esse texto que declara que a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é dado. Ok? Tudo bem? Era para Jesus vir, se apresentar como rei, fazer o sacrifício já profetizado em Salmo 22 e Isaías 53, né? Vocês leem, sabem o texto de Isaías 53, nós o reputávamos por aflito, né? Mas ele foi entregue por nossa causa, pagou o preço, né? E em seguida instalar o reino. Mas por causa da rejeição, Deus adiou a instalação do reino. Este adiamento e o que iria acontecer até Jesus voltar era totalmente desconhecido. Quer dizer, esse adiamento e o que vai rolar até Jesus voltar e instalar o reino era desconhecido. Por isso, esse período é chamado mistério. Foi Jesus Cristo aqui na terra quem profetizou sobre esta época em seu segundo grande discurso. E o segundo grande discurso que vamos começar a estudar são, no capítulo 13 de Mateus, as parábolas de Mateus 13. E conto com a sua atenção muito especial para essas parábolas. Muito importante. Agora, então, entendemos que Jesus já não está mais exercendo o seu ministério para a nação inteira. O trato dele com Israel parou. Claro, muitos de Israel tiveram os olhos abertos por causa da sua fé e se converteram a Cristo. E esses já não são mais entendidos aqui como os judeus, como a nação de Israel, mas agora discípulos de Cristo. Então os discípulos foram aumentando, né? A gente ouve sobre os 12, a gente ouve sobre os 120 números bíblicos, a gente ouve sobre 500 discípulos que estavam com Cristo. Todos esses eram israelitas, mas agora também messiânicos. E os israelitas messiânicos, eles acontecem até hoje. E eles têm o status de filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos, porque creem no seu nome. Muito importante entender também que todos quantos o receberam, não foram feitos filhos. Receberam o poder de serem feitos filhos. Não foram feitos filhos. Entende? Porque se pregou muitos séculos, a igreja pregou que você recebe Jesus, você se torna filho de Deus. É automático. Deus te faz filho. Não. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu poder de serem feitos filhos. E a gente já viu e vai ver mais para frente outra vez como é que alguém se torna filho. Amém? E ai do cara que está de pé e cai. É cortado. Já vimos isso lá em Romanos 11, que você é enxertado na oliveira verdadeira, os galhos que eram originais foram cortados na sua incredulidade, os judeus, e nós fomos enxertados naquela oliveira verdadeira. E ai de vocês se não permanecerem, porque se ele não poupou os galhos originais, quanto mais vocês. Nós. Né? Então, ser feito filho é um cotidiano. E nós precisamos todo o tempo sujeitar
o nosso livre-arbítrio ao senhorio de Cristo. Isso é que é o mais difícil de fazer. Porque nós temos 3 inimigos: o mundo, o diabo e nós mesmos, né? A carne, né? A carne. O mundo, o diabo e a carne são os nossos 3 inimigos. Dos 3, o pior qual é? A carne. Para você ser feito filho, você tem que pegar o teu livre-arbítrio e dizer para ele: cala a tua boca. Você vai fazer o que Jesus manda. E fazer o que Jesus manda. E a tua carne vai gritar, espernear, xingar, pular, gemer. Mas você tem que falar para ela o tempo todo, todo dia: cala a boca. Esse é o mais difícil. E é por isso que a gente recebeu poder para ser feito filho, porque é difícil. Você tem que ter o poder de conseguir falar para a tua carne calar a boca. Só o Espírito em nós nos traz esse poder para sermos testemunhas de Cristo, para o cara estar te fustigando, te chicoteando, te batendo e você não reage. Pergunta para o teu vizinho: qual é o tamanho do teu pavio? Se é pavio curto, já sai logo, né, chutando do santinho para cima. Pavio curto. Estas parábolas de Mateus 13 são uma profecia completa e em sequência de como este período se desenvolveria. Esse período é chamado de mistério do reino dos céus. Mateus 13:11 diz assim: e ele lhes disse: qual dentre vós será o... Não, 13:11. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, esse período, a Bíblia o chama de o mistério dos reinos dos céus. A palavra reino não está se referindo ao milênio, porque vai ter um período de 1000 anos em que Jesus vai reinar. Amém? Aprenderam isso já, não? Mas nós vamos ver isso no nosso estudo de Apocalipse, bastante detalhadamente. Mas o milênio é o 7º dia, é o dia do descanso, é o dia do reinado do Messias. O reino do Messias, onde não haverá mal em todo o santo monte de Deus, que é a terra. Não haverá mal algum, né? Não vai ter pecado. É o reino milenar de Cristo na terra. Não é esse o reino que nós estamos falando agora aqui, o mistério do reino dos céus. O mistério do reino dos céus é um tempo que começa com a igreja, e Jesus começa a falar com seus discípulos: é chegado a vós o reino dos céus. E ele vai até a tribulação, porque acabando a tribulação, aí já não é mais mistério do reino dos céus, aí já é o reino dos céus. Ele vem, vai reinar. Então a palavra reino não se refere ao milênio, pois este está bem profetizado no Velho Testamento, não sendo, portanto, um mistério. É como eu estou falando para vocês, né? Não vai ter nenhum mal no meu santo monte, o leão se deitará com o cordeiro, a criança de peito vai meter a mão na cova da áspide, da serpente, nenhum mal vai acontecer. O leão vai ruminar, comer, pastar como uma vaca. Não vai comer o bezerro, ele vai comer palha. Tudo isso está profetizado no Velho Testamento com respeito ao milênio, ao reino do Messias. Então isso não é mistério. E esse mistério do reino dos céus, que a Bíblia está chamando de mistério, é esse período entre Jesus vir e adiar a implantação do reino. E Jesus vir de novo e implantar o reino. Esse espaço, esse parêntese na história, chama mistério do reino dos céus e diz respeito a nós.
Nós somos os cidadãos celestiais. Nós somos o mistério que estava oculto, que é eclésia, que é o reino do Senhor na terra, desde a igreja, desde o primeiro momento no Pentecoste até o final da tribulação. Estão comigo? Ok? Então, este período é composto de salvos e perdidos. Se iniciou durante a primeira vinda de Cristo e irá até a tribulação, incluindo, portanto, a época da igreja. Mas indo além dela, aqui a apostila precisa uns retoques. Eu entendo esse período da época da igreja igual ao mistério do reino. Aqui ele está dizendo que dentro desse período, mistério do reino dos céus, inclui um pedaço que é a época da igreja. Porque a época da igreja está aqui dizendo que está sendo retirado entre o Pentecoste e o arrebatamento. Mas no meu entendimento, depois do arrebatamento, continua igreja. Viu? E quem é arrebatado no arrebatamento? Quem é? A noiva. É um pedaço do corpo do último Adão. Estou falando grego, né? Quando Deus foi fazer uma noiva para Adão, Ele tomou um pedaço do corpo de Adão e fez para Adão uma companheira, uma noiva. Aponta profeticamente para o último Adão, que é Jesus. Então, do corpo do último Adão, que dorme, que é a igreja, Deus toma um pedaço do corpo desse último Adão, e estou falando aqui do corpo de Cristo, pedaço do corpo de Cristo. Quem é corpo de Cristo aqui? Do mesmo jeitinho que Deus fez com Adão, o primeiro Adão, pôs ele para dormir, pegou um pedaço do corpo dele, fez para Adão uma noiva. Deus vai fazer agora outra vez, aponta profeticamente para o que Ele vai fazer agora, que é pegar um pedaço do corpo do último Adão, que é Jesus, e nós somos o corpo de Cristo, somos nós. Pegar um pedaço do corpo, não é o corpo todo, e fazer para Cristo uma noiva. E a noiva vai ser arrebatada e vai subir com Ele para bodas. Mas acontece que a noiva é uma costela do corpo de Cristo, amém? Tem uma piada de crente que é assim. O Adão estava triste, chateado, sozinho, olhava o macaco e a macaca, o camelo com a camela, olhava o urso com a ursa, né? Fez biquinho para Deus, falou, eu estou aqui, não tem ninguém nem parecido comigo. E aí, Senhor, me arruma uma companheira. Aí Deus falou, rapaz, você não sabe o que você está pedindo. Isso vai te custar um olho, um braço, uma perna. E aí, diz que Adão falou para ele, ô Senhor, vê o que o Senhor consegue fazer com uma costelinha. E aí Deus se exibiu, amém? E pegou a costelinha e falou, eu vou te mostrar do que eu sou capaz. E fez uma versão 2.0 dos homens, que ele chamou de mulher, amém, meninas? Ganhei vocês, aleluia! É hoje ou nunca, glória a Deus. E aí, a gente fica pensando, puxa, mas por que uma costelinha, né? Podia ter feito de muitas maneiras, mas isso é profético. Então, dentro do corpo de Cristo, tem uma noiva. Dentro do corpo de Cristo hoje, tem uma noiva. E a noiva, em relação ao corpo, é a costelinha. Por quê? Porque dentro das nossas reuniões, dá para contar o pessoal que é apaixonado por Jesus, que anda com Ele, que faz o reino acontecer, que foi chamado e foi escolhido, os dois.
Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são o corpo de Cristo, poucos são a noiva. Tem que estar apaixonado por Ele. E aí, aqui, tem um momento aqui em que a apostila está tratando dois espaços de tempo, né? Um que é do Pentecoste até o arrebatamento, e o outro que é do Pentecoste até tribulação, que é 7 anos a mais aqui. E diz, então, época da igreja está dentro do mistério do reino dos céus. É isso que ele está tratando aqui. Eu não acredito assim, eu acredito que... porque este estudo entendia que igreja é a noiva. Viu? Então, fica diferente os períodos, mas já não se acredita que igreja é a noiva. Acredita-se que a noiva está dentro da igreja. E a noiva é que vai no primeiro arrebatamento. Eu já provei isso para vocês aqui. Vocês tinham que saber essa passagem de cor. Qual que é a passagem para você desmontar? Porque eu já tive que fazer isso com um apóstolo, viu? Que história é essa de 2 arrebatamentos, rapaz? Você ficou louco? Falando para mim. A igreja vai ser arrebatada, ela é a noiva de Cristo. Eu falei, não, cara, a igreja não é a noiva. Vai primeiro a noiva, depois vai a igreja. Vai primeiro a noiva, depois vai a igreja. Porque a igreja, depois que vê a noiva ir embora para o casamento, vai pôr a mão na cabeça. E vai falar, eu era carnal e não sabia. Agora, ou entra nos eixos e morre por Cristo, porque o anticristo vai matar, e aí o cara morre por Cristo, ou ele se deixa marcar pelo anticristo e vai para o inferno. Qual é o texto base que está lá escrito na Bíblia? Você não precisa, você tem que saber esse texto. Alguém? Vou falar a 1000ª vez. Lucas 12, 35 e 36. Vamos ler de novo. Você está em Mateus, pula aí para Lucas, capítulo 12. Se você não souber nenhum versículo de cor, saiba esse. Lucas 12, 35 e 36. Eu já falei esse versículo aqui um monte de vezes. Presta atenção. Estejam cingidos os vossos lombos. Como é que a gente cinge os lombos? Pega todo aquele monte de pano, levanta, põe dentro da cinta, deixa as pernas livres para sair correndo. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Está com a lâmpada na mão, cheia de óleo. E sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor. Está vendo? Ele vem aqui buscar a galera. Tá? A turma está esperando o seu Senhor. Amém? Estão comigo? Quando houver de voltar das bodas. Opa! Alô? Voltou das bodas para buscar a galera aqui embaixo. Que tem que estar preparado, com os lombos cingidos, a lâmpada na mão, para ir com ele. Para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Ou seja, ele vem buscar uns servos, que agora ele diz, por favor, dessa vez, vê se você esteja preparado, quando eu bater, você já logo entra. Né? Lucas 12, 35 e 36, está escrito aí que o Senhor vem buscar os servos depois das bodas. Então ele casou com quem? Nas bodas. Com a noiva, claro. Casou com a noiva. Pô, mas ele está vindo buscar a igreja? A igreja não é a noiva? Não, a igreja não é a noiva. A noiva está dentro da igreja. Enfim, a oferta do reino foi rejeitada por Israel, e isto levou o Senhor Jesus Cristo a fazer este segundo discurso, que é chamado Parábolas de Mateus 13. Está registrado no capítulo 13 de Mateus, que fala dos mistérios do reino dos céus.
E é um período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Um período em que o rei estaria fisicamente ausente. Fisicamente ausente, né? Eis que estou convosco todos os dias. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estou lá no meio. Tá? Então Jesus está aqui. Gente, Jesus é o único que nunca faltou numa aula minha. Amém? Porque eu nunca dei aula para ninguém. Eu sempre dei aula para pelo menos um. Amém? E como estou eu e o cara, Jesus veio. Mas fisicamente ele está ausente. Então Jesus conta 8 parábolas. Por que ele vai passar a falar por parábolas? Por quê? Eu acabei de explicar. A vós, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles, o público todo de Israel, não lhes é dado. Então, ele fala, e quem tiver grampeando, né? Grampeando o celular, quem tiver clonando o discurso, quem tiver escutando aquilo que ele está falando, não vai entender nada. O mistério era que o rei ia ser rejeitado e o reino adiado. Porém, neste intervalo, o programa do reino ia continuar. Estas parábolas devem sempre ser estudadas em conjunto, como uma revelação completa. Parábolas em conjunto. O que se faz muito é pregar cada vez no domingo uma delas. Mas as parábolas devem ser todas entendidas. É um conjunto de parábolas para explicar uma coisa só, o reino dos céus. Ele explica com 8 parábolas o reino dos céus. Por que não explica com uma parábola só? Porque não dá. Precisa mais exemplo, outro aspecto, outra camada, outra revelação, para que se chegue ao entendimento do reino dos céus. Então ele vai fazer de várias maneiras. Então vamos lá, primeira parábola. Mateus 13, 3 a 9. A parábola é essa. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. E vieram as aves e as comeram. E outra parte caiu... Presta atenção, olha para mim. Você tem que agora... Esquece que você já sabe o que isso quer dizer, tá? Esquece que você já sabe o que isso quer dizer. Escute só a parábola. Porque um fariseu vai escutar essa historinha aqui. Só, sem explicação nenhuma. Ok? Então o que Jesus está falando para todo mundo ouvir é: eis que o semeador saiu a semear. Todo mundo está imaginando um cara com uma bolsa cheia de semente na mão, ok? E quando ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Pronto. Se você não tivesse já lido a explicação disto, você ia imaginar que o reino dos céus é um lugar bacana. Tem lá um cara que é semeador, ele vai com um saco de semente, né? Um pouco está vazando do saco que está furado, ele vai andando e vai caindo na beira do caminho, o caminho é de paralelepípedo e não vai produzir nada. E outra cai à beira do caminho, que a semente caiu, mas jorrou ali para a terra, ali do ladinho, mas era uma terra ruim, toda pedregosa, e a semente ficou na superfície da terra, e aí ela logo germina, mas o sol queima ela, porque está a flor da terra. Né? E outra parte da semente do semeador caiu no meio dos espinhos, e
os espinhos sufocaram, porque a boa planta, ela é morta nas suas raízes por aquele mato em volta, né? O mato, o espinho, todo aquele monte de erva daninha, come a boa semente que foi plantada. Mas tem um tanto que o semeador acertou, graças a Deus, e caiu numa terra boa, e aí produziu, e aí cresceu e deu muito fruto. Pronto, você imagina o reino dos céus, agrícola. Acabou. Versículo 19. A todo o que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração, rouba. E este é o que foi semeado à beira do caminho. Estão comigo? E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende, e dá fruto, e produz a 100, e outro a 60, e outro a 30. Quer dizer, então, a semente é a palavra. E um semeador lança a palavra, lança a semente, fala a palavra, ministra a palavra. Se alguém entende a palavra, ele já deixou de ser qualificado como caminho. Ele muda de status. Porque você pode mudar de status de caminho para terreno pedregoso, para no meio dos espinhos e do mato, ou para terra fértil. Você muda de status. O primeiro é quem não entende. Então, se ele não entende, ele continua, a palavra nele, continua sendo infrutífera. Ele não entende o que está sendo falado, então, como ele não entende, vem o diabo e rouba aquela palavra que foi plantada no coração da pessoa, porque ela não entendeu. Lá na parábola ele está dizendo que vem as aves do céu e comem a semente que foi caída no meio do caminho. Então, aves do céu, muitas vezes na Bíblia é demônio, que vem como uma ave de rapina, o bicho vem, voa em cima de alguém, e a pessoa não entendeu o que está sendo dito, então ele leva embora aquela palavra, a palavra fica sem produzir nada. A gente pode ouvir, às vezes, a palavra de Deus como o nosso coração sendo o caminho. Não entendi. Quando você não entendeu, o que você tem que fazer? Você tem que falar, não entendi. Eu fiz engenharia na Mauá. E tinha uns problemas de transformada de Laplace, que é de cálculo 3, que dava 6 lousas. A lousa lá na Mauá, você joga ela para cima, e ela vai lá para cima, e aí as outras descem. Aí você pega a outra lousa e joga ela lá para cima, e o professor, o Breves, o nosso professor chamava Breves, ele escrevia 6 lousas para resolver um problema de transformada de Laplace, que é um absurdo. E aí, depois que ele acabou de resolver todo aquele monte de número e todas as letras gregas do alfabeto grego todinho para você entender aquela tralha, ele falava assim, alguém não entendeu? E um bocó levantou a mão e falou, não entendi. O que ele disse? Mas você é burrinho, hein, menino? Nunca mais ele levantou o dedo.
Mas o que a gente tem que fazer com uma palavra de Deus que a gente não entende? Né? Se eu disser para você, é terrível essa ignomínia, né? Ô, coisa ruim. E você fica assim, pastor, sei lá o que seja isso, mas é ruim mesmo. A ignomínia é terrível. O quê? Ignomínia. Então, o maligno vem e arrebata o raio da ignomínia, você não vai entender nunca. Não vai pescar. Mas se você me perguntar, pastor, o que é ignomínia? Eu falo, é desonra, irmão. Em curto e grosso, é desonra. Né? Ignomínia é desonra. Aí, por que não fala desonra? Porque nós somos tudo erudito aqui, você está num estudo bíblico, amém? A Bíblia chama ignomínia, por que eu vou chamar desonra? Puxa aí no Dr. Google. Ele vai te dizer que ignomínia é desonra. O que você não pode fazer é ir para casa com a ignomínia atravessada na garganta. Porque o maligno vem e rouba. Não entendi. E a gente pode se deixar fazer caminho, se deixar ficar caminho. Ou seja, burro, continuo burro, não pergunto o que eu não entendi, continuo na mesma. Não pode. Gente, ninguém nasceu sabendo, amém? Né? Você pode até levantar o dedo e falar, o quê? Igno. Tudo bem, eu tenho que explicar, na boa. Agora, você pode se fazer um terreno raso, pedregoso, raso. Entendeu. Qual que é a diferença? A diferença é que você entendeu. E quando você entende, você fala, uau, ignomínia é desonra. Entendi. É desonra, pronto. Entendi, beleza. Então tá, o que eu faço com desonra? Nada, vou continuar desonrando. Não estou nem aí. Nada. Ok, você ficou feliz, entendeu o negócio. Dá logo um fruto assim, mas logo vem o sol e pega alguém para te desonrar e você desonra o cara de volta numa boa. E pronto. E você muda de terreno. Você se faz outro terreno. Né? Depois você pode virar um espinheiro, um matagal. Né? O que é? Caiu a semente lá, ela brotou, está lá. E essa pessoa que ouve a palavra desse jeito, ela é suscetível às perseguições, os ataques do mundo, as outras pessoas, porque o mundo é nosso inimigo, o diabo é teu inimigo, tua própria carne é tua inimiga, e vai querer sufocar aquilo que você entendeu, e aquilo que está florescendo ali, no teu terreno. Mas você fala assim, você vem na igreja, mas aí você vai em um lugar que você não deve, e todo mundo que está lá nesse lugar que você não devia ir, te diz, mas você é bobo mesmo, né? Você vai acreditar nessa lenga-lenga de crente? Você está xarope. Para com isso. Está aqui, ó, toma aí toma logo 2 goles de uma vez só, que você vai ver como esse negócio passa. Vai passar. E você, é verdade, e pega e enche o caco. E aí o mundo te sufoca. Ou você pode se transformar em terra muito boa e dar muito fruto. Entende tudo que se fala. O que não entende, você pergunta. Né? Você não é um cara que leva as coisas assim, entra por aqui, sai por aqui. Você vai querer praticar aquilo que você está ouvindo, porque é isso que a Bíblia diz. Então, tá bom, conte comigo, vou praticar. Não passo mais no farol vermelho. Né? Não posso mais ter 300 pontos na minha carteira de motorista. Estamos falando de semeadura, amém? E falamos de uma primeira que é feita por um semeador que é autêntico, amém? O semeador, ele prega a palavra, e esse semeador, ele prega a palavra da verdade, amém? Amém? E aí fica distinto quem é não entendido, quem é raso
quem é suscetível ao mundo e o seu sufoco, e quem é fértil. Mas dá margem a outras tantas dúvidas. E ele vai continuar explicando sobre o reino com outras abordagens, com outras parábolas. Então aí vem a segunda parábola, que é do trigo e do joio, dos versículos 24 a 30 e 36 a 43. Aqui vemos uma falsa semeadura, que crescerá junto com a verdadeira, mas que no final será julgada e destruída. A ceifa citada aqui não se refere ao arrebatamento da igreja, mas sim ao julgamento que será feito no final da tribulação. No arrebatamento, a igreja vai ser tirada e o mal deixado. Aqui na parábola, entretanto, primeiro o joio é retirado e depois o trigo é recolhido no celeiro de Deus. Então vamos ler isso, versículos 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Olha para mim, o reino dos céus é uma coisa boa, amém? Sempre, presta atenção nisso, abre aspas, o reino dos céus é sempre uma coisa boa, amém? Amém? Fecha aspas, guarda essa informação. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos, juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Se um israelita escutasse Jesus falar isso que está aqui, e ele não tivesse mais interpretação nenhuma do que isso significasse, ele ia entender que o reino dos céus é uma produção agrícola. Amém? É uma produção agrícola e logo de cara se explica como é que semeia, e uma semente cai num lugar, outra cai no outro, outra cai no outro, cai no outro. E agora ele está falando sobre semear a boa semente no lugar certo, mas alguém falso, intrometido, vigarista, inimigo, vai e semeia uma semente ruim junto com a boa. E aí o proprietário está numa saia muito justa. Por quê? Os seus servos dizem: bom, nós vamos lá arrancar o joio. O proprietário fala: pera. Vocês vão arrancar o joio como? Está escrito joio no bichinho? Não. É idêntico ao trigo. É idêntico. Qual que é a diferença do trigo e do joio? Qual que é a diferença do trigo e do joio? Fruto. O trigo dá trigo. O joio não dá nada. Só isso. Mas eles são idênticos. Só quando é a hora de colher que você vê que tem uma espiguinha lá, que aquilo é o trigo. E o outro não tem trigo nenhum. Ele só banca o trigo, mas não é. Faz tipo. E aí, bom, já que semeou, vamos arrancar logo. Não, você vai arrancar o que eu paguei caro para semear, que é o trigo de verdade. Né? E aí o cara sai dali achando que o reino dos céus é agrícola. Né? Alguém menos avisado lá de Israel. Mas a vós é dado conhecer o mistério. Então, versículo 36. Então,
Jesus, deixando as multidões, entrou em casa e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, que é ele mesmo, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e que praticam a iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Passou então a dar uma segunda explicação complementar à primeira sobre a semente, a palavra, o bom semeador e também as astúcias do maligno no meio dos que são bons, com a sua maldade, tentando ludibriar. E nestes dias, isso está sendo assim, elevado a um exponente, porque já não se sabe mais o que é verdade e o que é mentira. É um engano total, é um engodo completo. Todo mundo fica com meias verdades, não existem mais absolutos, tudo é relativo, depende e não depende. Tem Deus, luz, vida, e tem diabo, trevas, morte. Não depende. Mas hoje é tudo meio nublado, tudo meio cinza. Por quê? Porque tem um monte de joio no meio do trigo. Um montão. E a gente não está apto, porque a gente vê a aparência e não o coração. Não está apto a já logo arrancar logo o joio do nosso meio e jogar no fogo. Não está apto. E ele continua explicando. Terceira parábola é do grão de mostarda. Desde que o grão de mostarda produz um arbusto, e aqui vemos uma árvore, estamos diante de algo anormal. O Senhor Jesus diz na primeira parábola que as aves são o maligno. Precisamos distinguir entre igreja verdadeira, que agora a gente chama ela de noiva, amém? E o que hoje é chamado cristandade ou cristianismo, que é um monte de gente que é cristão nominal, se diz cristão, mas Jesus não é o Senhor dele, mesmo. Porque as práticas, o fruto que a pessoa dá, dão testemunho de que tipo de árvore que ele é. No contexto do mundo de hoje, quando esta palavra cristianismo é citada, ela envolve todas as religiões chamadas cristãs: catolicismo romano, catolicismo ortodoxo, protestantismo, testemunho de Jeová, mormonismo, adventismo, espiritismo, etc. Realmente o cristianismo de nossos dias tem se tornado uma árvore enorme, mas anormal, porque há uma distorção da verdade no seu meio. E todas as religiões estão sendo convidadas a fazerem os seus ninhos aí. Isto é ecumenismo. Quem já foi aqui no crematório da Vila Alpina? Levanta a mão. Pois é. Você chega lá e a primeira coisa que a pessoa diz para você é se você vai fazer uma cerimônia ecumênica. O que é uma cerimônia ecumênica? A cerimônia ecumênica serve para todo mundo. Tanto faz que você declara como sua religião. Aqui a gente tem um negócio ecumênico. Então eles colocam o caixão lá no meio e tocam aquela musiquinha do caminhão de entregar gás.
E ninguém fala nada, e fica aquela coisa, né, que serve para qualquer um. Não tem um cântico cristão, algo que dê glórias a Deus pela vida da pessoa, etc. Ecumenismo todos os caminhos levam a Deus. Para que a gente vai brigar? Você fica com o teu Maomé, eu fico com o meu Cristo, o outro fica ali com o Buda, e o outro com o Krishna, e o outro com não sei o que lá, e todo mundo tranquilo. O legal é fazer o bem, ser feliz, estamos em paz, acabou. Isso é ecumenismo. Abre parênteses. Uma vez, uma das nossas ovelhinhas aqui me pediu para ir ministrar na cerimônia ecumênica de formatura da turma dela de Direito do Lago São Francisco. Ela estava se formando em Direito no Lago São Francisco, na USP, coisa que não é pouca. Tinha 400 e tantos formandos. E eu fui lá no Lago São Francisco, no centro, na cerimônia ecumênica. E ela logo me disse, olha, pastor, é o seguinte, vai ter lá uma sacerdotisa, budista, vai ter um líder espírita, vai ter um rabino judeu, vai ter um padre e vai ter o senhor, né? Aí eu falei, tá bom, quanto tempo é esse negócio? E aí, bom, é 50 minutos para todos. Aí reunimos o cerimonial do negócio com a Esperança, que era a careca, a sacerdotisa budista. O padre Chiquinho, não sei o quê. O Schwarzberger lá, que era o judeuzão. E o espírita. E aí, bom, olha, nós precisamos ver aqui como é que a gente se ajeita para que cada um tenha a sua participação. Tá bom. Então, já logo levantou a mão a sacerdotisa budista e falou, olha, eu preciso de 1 minuto e meio. E os outros seguiram a dela. Não, o meu não passa de 2 minutos, pode ficar descansado que é uma bênção tal e acabou. E o outro, olha, se exagerar, máximo 3 minutos. E o outro 4. Eu falei, então, bom, vamos combinar o seguinte, vocês falam todos, depois eu falo o que faltou. Não, então tá. Eu também não vou ser longo, falei para eles. Tranquilo. Chega lá, a mulher não falou nem 1 minuto. Falou lá o bom e o belo e o magnífico e não sei o que mais e plum, acabou. Aí entrou o judeuzão, né? Shalom Adonai Alehem Selam, traduziu o que ele falou, acabou. E aí veio o padre foi antes de mim, depois veio o espírita. Há uma luz sobre vocês que estão se formando, e tem uma aura de entendimento, e tem mais não sei lá o quê, e pô. Aí veio o padre. Queridos, vamos rezar um Pai Nosso? Vamos. Levanta todo mundo. Pai Nosso que estás no céu, santificado, oh, glória. Pronto. Aí sou eu. Os caras falaram todo mundo junto 10 minutos. Eu tinha que falar 40. Quantos minutos eu falei? 40. E comecei. O Brasil é um país cristão, amém, gente? Nós somos tudo cristão aqui, não somos? Somos. E aí eu comecei. Deus é o juiz de toda a terra. Muitos de vocês aqui vão ser juízes. Não pensem em vocês que vão ser alguma coisa. Porque todo mundo que se formar aqui e conseguir a sua OAB e sair como juiz, advogado, não sei o que lá, não é juiz de nada se não estiver debaixo do juiz dos céus e da terra. Porque Deus é o juiz supremo. Peguei os textos, Deus é o juiz assim, assado e tal. E vamos... Falei. Então, gente, é o seguinte, vocês estão se formando agora, vocês têm 2 caminhos. Um com o justo juiz, com o Senhor de toda a terra, ou sem ele, da cabeça de vocês.
Quem quer seguir a Jesus Cristo, o justo juiz, fica em pé. Blum. 4.000 pessoas entregaram a vida a Cristo junto comigo lá no negócio. Todos os formandos, e as mães, e as tias, e os primos, e os não sei o que lá. Aí, daqueles 4.000, 25% caiu na beira do caminho. 25% caiu em terreno raso. 25% caiu no meio dos espinhos do mato. 25% cai em terra boa e pode produzir. Mas o que não se pode é entender que todo mundo que se diz cristão é igreja. E aí, versículos 31 e 32, propôs-lhes outra palavra dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e o semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, aqui, como já explicamos, o reino dos céus, ele começa com uma sementezinha, e a sementezinha vira uma hortaliça e vira uma árvore. E dá lugar a que venham as aves do céu e façam ninhos na árvore. O que ele explicou sobre isso? Aves do céu é o maligno, que vem e se aproveita do cristianismo que expandiu, cresceu, e deturpa o cristianismo, né? O que fez isso com maior, assim, historicamente falando, mudanças tremendas, que não só promove ecumenismo, mas sincretismo religioso. Eu explico, viu? Amém? Sincretismo religioso foi o Constantino, imperador de Roma, 329, se não me engano. O imperador Constantino decreta que a religião oficial de Roma agora é o cristianismo. Constantino é um dos que, eu poderia dizer, é uma ave de rapina, dessas que desce do céu, e se aninha na grande árvore que brotou dessa semente, que é como se fosse o reino dos céus, uma semente de mostarda, que é muito pequenininha, mas cresce. E o imperador Constantino, ele fez um sincretismo religioso, que é uma mistura, é uma fusão, uma mistureca de deuses pagãos com o cristianismo. Então, existia uma festa que era em honra a Semíramis e Tamuz. Semíramis era a rainha do céu que aparecia com o menininho Tamuz, que ela deu à luz, e a Semíramis era mulher do Nimrod. Vimos isso lá no Velho Testamento. E o Nimrod, grande caçador aos olhos de Deus, se tornou grande, construiu Babel, né? A Babilônia, Babel, e morreu. E a Semíramis mandou fazer uma grande festa pelo nascimento do filho, porque quando morreu o Nimrod ela estava grávida, e disse que o Tamuz, o filho que nasceu, era o Nimrod de novo, encarnado. Nasceu ali, reencarnação. E os romanos pegaram as festas feitas a Semíramis e Tamuz, e a figura da mãe, rainha dos céus, com o menino, e disseram: não, essa aqui é a Maria e Jesus. E isso chama sincretismo religioso. E a parte que está escrita: não farás para ti imagem alguma, nem de escultura, nem do que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ele mandou proibir que se lesse. O Constantino proibiu a Bíblia. Pronto. Então ninguém mais lê isso, ninguém mais entende nada. A Bíblia agora é feita em latim, só quem lê é padre,
e nós vamos misturar tudo. Então tem santo católico misturado com deuses do Olimpo. Alguém sabe onde é o Monte Olimpo? Te dou uma dica, ele tem 35 quilômetros de altura. Alguém sabe onde é o Monte Olimpo? O Monte Olimpo é em Marte. Ele existe. Chama-se Monte Olimpo. É o maior monte em Marte. 35 mil metros de altura. É o Monte Olimpo. De lá vem toda esse folclore grego e toda esses deuses, etc. E o sincretismo todo, junta tudo isso aí na mesma panela, bota no liquidificador, faz um caldo e é tudo farinha do mesmo saco. E agora, você quer adorar a Semiramis e a Tammuz? Ok, está aqui, põe uma estátua dela lá. E o outro diz que é Maria e Jesus. E o outro diz que é Ishtar, lá na Índia, com outro nome. E por aí vai. Shiva com mais não sei quem. O imperador Constantino fundiu as religiões pagãs, todas aceitas em Roma, e decreta agora que só o cristianismo é a religião oficial em Roma. Então, você vai trocar de nome desse teu Deus aí. Não tem mais esse nome aí, é outro nome. As religiões falsas são tão arraigadas na cultura popular que dos nórdicos, dos vikings, bárbaros, vikings nórdicos, que adoravam Odin, Thor e Frey, quando se faz essa salada e um sincretismo e se mistura tudo, Thor deu origem a Thor's Day, que hoje a gente chama de Thursday, que é quinta-feira, é o dia de Thor, porque em inglês você tem Sunday, dia do sol, dia de adorar o sol, Sunday, Monday, segunda-feira, dia de adorar a lua, dia da lua, Monday, Tuesday é Vênus, fica mais claro em espanhol, martes, é Marte. Tuesday é martes, que é dia de Marte. Lunes, lua. Martes, Marte. Miércoles, dia de adorar Mercúrio, miércoles, né? Em inglês, Wednesday. Depois vem Thursday. Thursday é dia de Thor, de adorar Thor, filho de Odin. E depois vem Friday, que é a irmã do Thor, é a Frey. É Friday, dia de adorar a Frey. E até hoje nós estamos adorando cada dia o Sol, a Lua, Vênus, Marte, não sei lá, Thor, Frey. O Thor continua em moda, não sai de moda, está no cinema até hoje. Por quê? Sincretismo e ecumenismo. Junta tudo aquilo na mesma panela e nós estamos adorando, chamando o dia do sol, dia da lua, dia não sei o que lá. Graças a Deus pelos portugueses, que só pensam em feira. Amém? Aleluia. Quarta parábola. E eu vou encerrar a noite nessa. Veja só. Versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Acabou aí, não tem explicação, só isso a parábola.
né? Eu vou ler de novo, versículo 33. Escuta lá. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Qual foi a explicação bíblica que eu recebi e que hoje eu vou passar para vocês sobre a parábola do fermento? Está escrito aí, ó. Na Bíblia o fermento sempre representa algo ruim. Todos os textos aí. O fermento dos fariseus, né? Fermento igual falsa doutrina. A massa fermentada é o cristianismo, sendo corrompido por falsas doutrinas que dão origem a falsas religiões. Note, até tudo ficar levedado. Isso significa que a corrupção será total. Estas 4 parábolas tratam do desenvolvimento geral do cristianismo. Depois Jesus despediu a multidão, entrou em casa, explicou a parábola do joio e contou mais 4 parábolas. Agora eu vou contar para vocês a parábola do fermento na ótica apostólica. Essa aí é antiga. Fermento é coisa ruim. Fermento, toda vez... Aliás, a gente faz a ceia com pão sem fermento, né? Porque fermento é o fermento do pecado. Fermento é o fermento dos fariseus. Mas, como eu disse a vocês, cada vez aqui na parábola, ele diz, o reino dos céus é... E começa a falar do reino dos céus. Amém? E o reino dos céus é ruim ou é bom? É bom. O reino dos céus é bom. Jesus não vai falar o reino dos céus é uma caca. Qualquer caca. Não fala. Ele explica o reino dos céus é bom. É uma coisa boa. E aqui nessa parábola ele está dizendo assim, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha. Afinal, esse fermento aí é do bem ou é do mal? É do bem. É do bem. O reino dos céus é igual ao fermento. O reino dos céus é igual ao fermento. Você não pode dizer, o reino dos céus é uma porcaria. É do mal. Não. O reino dos céus é igual ao fermento. Então o fermento tem que ser bom. Puxa, mas na Bíblia fermento toda vez é comparado com coisa ruim. Mas fermento é fermento. E aqui Jesus tomou o fermento para explicar como é que é o reino dos céus. Fermento é fermento. O que faz o fermento? Bolo. Faz bolo. Primeiro, fermento e farinha, qual que é o maior? O fermento ou a farinha? Farinha. Ele pega uma medida de fermento, que é um nada, e põe em 3 medidas de farinha. 3 medidas de farinha aqui, que eles estão falando, quando faz pão desse jeito aqui, é 35 litros de farinha, cada medida. Então, ela está fazendo aqui uma padaria. Mais de 100 litros de farinha. Então, pega uma medida de fermento e joga em 3 medidas de farinha. Vai fazer um baita pão enorme. Não é coisa pouquinha. Então, primeiro, o fermento, o reino dos céus é igual ao fermento que uma mulher pegou e pôs em 3 medidas de farinha. Farinha é o mundo. Fermento, o reino dos céus, é o cristianismo. Você pega e põe um pouquinho de fermento num montão de farinha, que é o que a gente faz hoje. Nosso trabalho aqui de cristão é de formiguinha. É você, pequenininho, influenciar o bairro, a cidade, a nação. E é assim. Depois que você pega o fermento e põe na farinha, não tem mais como tirar o fermento da farinha. Amém? Por quê?
Porque uma vez que você lança a palavra do reino nos ouvidos de alguém que seja farinha, no reino, no mundo, a palavra fica. A palavra vai ficar. E o fermento vai atuar na farinha. Mas não é imediato. Você bota o fermento na farinha e a farinha não sai crescendo, amém? O que tem que fazer para que o fermento, qual que é a ignição para fazer o fermento fermentar, levedar toda a massa, para fazer a massa crescer? Fogo, que é perseguição. E o que Deus fez foi suscitar uma perseguição à igreja para ela fermentar o mundo. Toca fogo no loló deles. Eles vão ficar aqui em Jerusalém? E eles foram fermentar o mundo. Depois que você se converteu, Deus te chama de fermento. E aqueles que estão à tua volta, de farinha. E você é responsável, como o reino dos céus é o fermento, e colocar fermento em todo mundo que está ao teu redor, para que ele fique levedado. Ou seja, se submeta à influência poderosa do fermento. E outra, a farinha olha para o fermento e fala assim, essa titiquinha aí vai querer mudar a nossa cultura? E subestima o fermento. Eu não sei se você já experimentou isso, de ser subestimado, de gente de posição de autoridade e poder tirar o pelo do cristão, dizendo, o que são vocês? Isso mais antigamente, enquanto a gente era 3% da população brasileira, isso era muito terrível. Era uma perseguição horrorosa, era uma avacalhação com o cristão autêntico. Agora, o que está acontecendo? Aquele pequeno fermentinho de 100 anos atrás foi levedando o Brasil, e levedando, e levedando, e levedando, até que fica todo o Brasil levedado. Já não é um nem dois que tem publicado filósofos seculares, dizendo, não tem jeito, o destino do Brasil é virar cristão. Vai ser todo mundo evangélico. Estão falando isso. Por quê? Porque você não é farinha, você é fermento. Você é posto lá no bolo e o bolo vai crescer. E se você não fizer a tua parte, o que Deus faz? Fogo no teu loló. É? Você vai ficar aí assim, você vai ficar geladão? Toca fogo no fermento, ele vai levedar a massa. Amém? Então eu aprendi que o reino dos céus é igual ao fermento. Aí você começa a ler aqui, fermento sempre representa algo ruim. Quer dizer, o reino dos céus é sempre semelhante a algo ruim. Não dá, né? Não tem como. Então, vamos entender. O reino dos céus é o fermento. Ou seja, ele começa pequenininho, ninguém dá nada por ele. É um negocinho de um pouquinho de gente. E o negócio vai indo, e vai indo, e vai pegando. E você vai influenciando, e vai subindo, e vai crescendo. Aí Deus suscita uma perseguição que é para você ir mais longe, e vai embora, e sai até os confins da terra. E isso vai suscitar a que toda a massa fique levedada. Ou seja, o mundo vai ser cristão. Pelo menos nós vamos ser os semeadores que vamos lançar a boa semente e o mundo vai responder conforme o seu caráter de terreno. Se é caminho, se é no meio dos espinhos, se é terreno raso ou se é terra fértil.
Mas o nosso assunto é ser o fermentador do reino, no meio do povo, no meio da farinha. Glória a Deus. Na semana que vem a gente retoma aqui do tesouro escondido, em nome de Jesus.